George Orwell, nome que ecoa como um grito de alerta, não era apenas um escritor, mas sim um visionário. Suas obras, como 1984 e A Revolução dos Bichos, são mais do que simples histórias. São advertências poderosas sobre os perigos do autoritarismo e da manipulação da verdade. Nascido Eric Arthur Blair em 1903, na Índia, vivenciou as complexidades do colonialismo britânico. Essa experiência inicial moldou sua visão crítica sobre o poder e a injustiça. Sua experiência na Guerra Civil Espanhola o marcou profundamente, despertando sua consciência política e aversão ao totalitarismo. Lutando ao lado dos republicanos, Orwell testemunhou em primeira mão a brutalidade e a desumanização que regimes totalitários podem infligir. Orwell dedicou sua vida a expor a verdade, utilizando a literatura como arma contra a opressão. Ele acreditava que a escrita tinha o poder de iluminar as mentes e inspirar a resistência. Suas palavras continuam a ressoar, lembrando-nos da importância de questionar a autoridade e defender a liberdade. Hoje, suas obras são lidas por milhões ao redor do mundo, servindo como um farol de resistência em tempos de escuridão. Em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida, a voz de Orwell permanece um guia essencial para aqueles que buscam justiça e liberdade. Cada página escrita por Orwell é um testemunho de sua coragem e compromisso com a verdade. Ele nos deixou um legado inestimável, um chamado para nunca nos conformarmos com a opressão e sempre lutarmos pela verdade. Mesmo após sua morte, a influência de George Orwell continua a crescer, inspirando novas gerações a questionar, resistir e lutar por um mundo mais justo e livre. Sua voz, a voz da resistência, nunca será silenciada. Publicado em 1949, 1984, é uma obra-prima distópica que retrata uma sociedade governada pelo medo e pela repressão. Oceania, o Estado totalitário, controla cada aspecto da vida dos cidadãos, impondo uma vigilância constante. Winston Smith, o protagonista, ousa desafiar o sistema opressor, buscando a liberdade de pensamento e a expressão individual. Sua luta se torna um símbolo da resistência humana contra a tirania. Em 1984, Orwell introduz o conceito do Big Brother, figura onipresente que personifica o Estado controlador. Telescreens, instaladas em todos os lugares, monitoram os cidadãos, eliminando qualquer possibilidade de privacidade. A linguagem é manipulada através da novilíngua, visando controlar o pensamento e a capacidade crítica. A repressão, a censura e a propaganda constante moldam a realidade de acordo com os interesses do partido. Winston Smith representa a chama da rebelião que arde em meio à opressão. Seu desejo por liberdade o leva a questionar o sistema, desafiando a ordem imposta. No entanto, a pressão constante e o medo o conduzem a um caminho tortuoso, culminando em sua captura e submissão. A obra nos leva a refletir sobre os limites da resistência e a importância da luta pela individualidade. Publicada em 1945, A Revolução dos Bichos utiliza a alegoria para criticar os regimes totalitários, em particular o stalinismo. Os animais da Granja do Solar, liderados pelos porcos Bola de Neve e Napoleão, se rebelam contra o fazendeiro Jones, buscando um futuro de igualdade e liberdade. No entanto, a revolução toma um rumo sombrio, culminando em uma nova forma de tirania. A Revolução dos Bichos retrata como o poder corrompe, mesmo com as melhores intenções. A história começa com uma visão utópica de igualdade e justiça, onde os animais da granja se rebelam contra seus opressores humanos. Os porcos, utilizando sua inteligência, gradualmente assumem o controle da granja, explorando os outros animais. A promessa de igualdade se transforma em uma nova forma de opressão,
com os porcos assumindo o papel da elite dominante. Eles começam a se beneficiar do trabalho árduo dos outros animais, vivendo em luxo enquanto os outros sofrem. A obra demonstra como a manipulação, a propaganda e o medo são usados para manter o controle. Os porcos, agora no poder, usam táticas de medo e desinformação para consolidar sua posição, criando uma atmosfera de desconfiança e paranoia. Eles reescrevem a história e distorcem a verdade para justificar suas ações, mostrando como o poder absoluto pode corromper absolutamente. A narrativa de Orwell é um alerta sobre os perigos do autoritarismo e a fragilidade da liberdade, lembrando-nos que a vigilância constante e a resistência são essenciais para preservar a justiça e a igualdade. A história dos animais na granja é um espelho das sociedades humanas, onde a luta pelo poder muitas vezes leva à corrupção e à tirania. Através de personagens como Napoleão e Bola de Neve, Orwell ilustra como líderes carismáticos podem se transformar em ditadores implacáveis, traindo os ideais pelos quais inicialmente lutaram. A Revolução dos Bichos não é apenas uma fábula sobre animais, mas uma poderosa metáfora sobre a natureza humana e os perigos do poder descontrolado. É um lembrete de que a verdadeira igualdade só pode ser alcançada através da vigilância constante e da disposição de questionar aqueles que estão no poder. As obras de Orwell transcendem o tempo e o espaço, encontrando ecos na realidade brasileira. A vigilância crescente, o controle da informação e a manipulação da opinião pública são temas atuais que nos remetem às distopias orwellianas. A corrupção, a desigualdade social e a luta pela justiça social são problemáticas que encontramos tanto em 1984 quanto em A Revolução dos Bichos. George Orwell nos deixou um legado de lucidez e crítica social. Suas palavras e ideias continuam a ressoar em um mundo que muitas vezes parece seguir os mesmos caminhos que ele tão eloquentemente criticou. Suas obras servem como um alerta constante contra os perigos do totalitarismo, da vigilância e da manipulação. Em 1984, Orwell nos apresenta um mundo onde a privacidade é inexistente e a liberdade de pensamento é suprimida. A onipresença do Grande Irmão é um lembrete sombrio de como a tecnologia pode ser usada para controlar e oprimir. 1984 e A Revolução dos Bichos continuam a nos desafiar a questionar o poder, a refletir sobre a natureza da autoridade e a importância da verdade. Em A Revolução dos Bichos, Orwell utiliza uma fábula para expor as falhas e corrupções inerentes aos sistemas de poder, mostrando como ideais nobres podem ser distorcidos e subvertidos. Defender a liberdade e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária são temas centrais em suas obras. As manifestações e protestos que vemos ao redor do mundo são um testemunho do impacto duradouro de suas ideias. Pessoas de todas as idades e origens se unem para exigir justiça, igualdade e respeito pelos direitos humanos. A voz de Orwell ecoa através das gerações, inspirando movimentos sociais e políticos. Sua influência é evidente não apenas na literatura, mas também nas lutas contemporâneas por liberdade e democracia. Ele nos lembra que a vigilância constante e a manipulação da verdade são ameaças reais que devemos combater. Lembrando-nos da importância da resistência e da defesa dos valores democráticos, Orwell nos convida a permanecer vigilantes e a nunca aceitar a opressão como inevitável. Suas obras são um chamado à ação, um lembrete de que a luta pela liberdade e pela justiça é contínua e essencial para a preservação da dignidade humana.